Fala pessoal, boa noite. Muito obrigado por participarem do nosso webinar sobre unidades condensadoras. Bem, meu nome é Davi, eu sou engenheiro de vendas aqui na Danfoss e aplicação também. E hoje eu vou falar um pouquinho das nossas unidades condensadoras, nossos produtos de portfólio e as novidades. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a minha carreira. Eu estou na Danfoss já tem 6 anos, indo para 7. Eu trabalho na refrigeração há 18 anos. Então hoje eu vou falar um pouquinho de unidades, tirar algumas dúvidas e a gente vai trocar ideia também através dos nossos chats, dos nossos questionários, né? Na própria página aí tem um balãozinho onde vocês clicam para tirar alguma dúvida, tá? E a gente está aqui à disposição. Tá eu e minha amiga Natália aqui no apoio. Nós estamos eu estou sem máscara, ela está com máscara e distanciado de mim 1,5 m, com todos os protocolos de segurança. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as nossas unidades, tá ok? Sejam todos bem-vindos e fiquem à vontade para fazer perguntas que a gente vai responder conforme a nossa apresentação, ok? Hoje a gente tem 2 prêmios em 2 sorteios que a gente vai fazer. Um é essa garrafinha térmica aqui, que é um squeeze, né? Bem legal da Danfoss também. E essa mochila super resistente, que você pode levar ferramenta, pode levar suas coisas. Muito bonita, que a gente vai estar enviando para vocês, ok? Muito obrigado pela participação e vamos começar então. Conforme eu disse para vocês, já trabalhei como assistente técnico, técnico de refrigeração, trabalhei em obra também há muito tempo. E eu comecei aqui na Danfoss há quase 7 anos atrás, na parte de aplicação. Aí me convidaram para compor o time de vendas, onde eu estou hoje atualmente. Então eu ajudo na parte de vendas, selecionamento de produtos, e hoje eu vou falar um pouquinho das nossas unidades condensadoras. Bom, para começar, falar um pouquinho da história da Danfoss, né, que é uma empresa de origem dinamarquesa. Essa imagem que vocês estão vendo aí da nossa sede em Nordborg. A empresa foi fundada em 1933 pelo Sr. Mads Clausen e nosso primeiro produto foi a válvula de expansão, que hoje vocês vê a TX2, TS2. Na época era uma válvula bem grande, hoje ela está bem otimizada, né? E atendendo diversos sistemas de refrigeração pelo mundo. Nós somos mais de 32 mil empregados ao redor do mundo. Estamos presentes com escritórios em mais de 100 países e temos 97 fábricas em 41 países, onde as nossas vendas em 2020 foi de 7 bilhões de euros. Bom, falar um pouquinho dos nossos segmentos, hoje a gente está dividido em 3 segmentos. O primeiro e maior, que corresponde a 50% do que é o nosso grupo de vendas, né, é a divisão de Power Solution, que é a hidráulica móvel, trator e outras coisas. A segunda maior divisão é a refrigeração, Danfoss Climate Solutions, que engloba toda a parte de refrigeração, heating. Então, alguns componentes são utilizados nas divisões e hoje tudo faz parte de Climate Solutions, onde a gente tem 30% do grupo. E a parte de drives, com inversores de frequência, software start da Danfoss, que corresponde a 20% do grupo total da Danfoss mundial. Então, para vocês terem uma ideia do que é a Danfoss no mundo, né? Eu, particularmente, quando entrei na Danfoss, só conhecia a parte de refrigeração e alguma coisa de inversor de frequência. Nem fazia ideia dessa parte de hidráulica, essas coisas que é tão importante para a nossa companhia. Ok? Falar um pouquinho de novidades, pessoal. A gente tem a nossa ferramenta, que já não é tão novidade assim, foi lançada no ano passado, né? Que chama-se RefTools. E o que é essa ferramenta? Antigamente, nas feiras, nas convenções, a gente dava para o pessoal aquela reguinha dos fluidos refrigerantes, com todos os fluidos refrigerantes, o chaveiro também para testar a bobina e mais algumas coisas. Todas essas ferramentas estão dentro desse aplicativo chamado RefTools, que já está disponível na sua loja do seu aplicativo. Pode ser Android, sistema do iPhone, tudo isso tá lá para baixar gratuitamente, tá? Então, às vezes, você precisa fazer algum superaquecimento, saber a pressão de algum fluido, alguma coisa, lá está disponível. Inclusive, se você quiser testar alguma bobina solenoide, para não ter que tirar ela e queimar, colocar a chave de fenda, etc., você vai com o seu celular, chega até a bobina, o próprio aplicativo mostra para você, conforme era o chaveirinho no passado, se a bobina está imantada ou não. E com isso você evita de queimar a bobina e ter trabalho também. Muitas das vezes você vai tirar ela, pode fazer algum movimento e dá até vazamento na tubulação, né? Então é uma ferramenta super importante. Quem já tinha o antigo aplicativo no seu celular, na atualização já mudou para o RefTools. Então eu recomendo, pessoal, abre o seu celular, dá uma olhadinha na régua de refrigerantes. Lá tem todos os fluidos refrigerantes que possa se imaginar, com pressão, temperatura, informações que a gente precisa do dia a dia, né? Tem também a ferramenta de Low GWP, que é Global Warm Protection, né? Que é a quantidade de quanto aquele fluido refrigerante influencia no aquecimento global.
é também um dispositivo que você pode convencer o seu cliente a trocar, fazer um retrofit do sistema. Às vezes está com um fluido bem antigo, o sistema já está bem precário, através dessa ferramenta mostra vantagens da troca do fluido, economia de energia, quanto melhora de rendimento, e muitas das vezes a mudança de sistema é muito pouca pela vantagem que vai te oferecer. Além disso, tem código de peças de reposição das principais linhas de produto da Danfoss para unidades condensadoras. Tem também algumas coisas de produto, uma lista de produtos que você pode ali comprar, pegar o código, etc. E uma lista de problemas. Muitas das vezes você está numa situação difícil e às vezes ali ele te dá algum caminho para você descobrir qual é o problema do equipamento. E com isso você vai ganhar tempo, além de ter toda a funcionalidade na palma da tua mão. Tem o Magnet Tool, que é exatamente essa ferramenta que eu falei para vocês, onde você chega até a bobina e testa essa bobina se está funcionando ou não. E nosso podcast, ok? Então, pessoal, faz um teste nesse aplicativo, é muito legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Além disso, vocês estão vendo na tela de vocês agora, uma tela do Cool Selector. E o que é essa ferramenta? Também é uma ferramenta gratuita que a Danfoss disponibiliza para você fazer selecionamento de compressores, unidades condensadoras, válvulas de expansão, etc. Toda a linha de produto Danfoss que você possa imaginar está dentro dessa ferramenta. Fui atender um cliente, estou suspeitando que a válvula de expansão está muito pequena ou está muito grande para aquela aplicação. Então, basta você entrar, colocar todos os dados daquele sistema no Cool Selector e vai selecionar para você se a válvula está correta ou não, se precisa fechar um pouquinho, abrir um pouquinho, e tudo aquilo que você precisa de informação para o seu dia a dia. Então, obviamente que no campo é meio complicado de utilizar, mas quando você estiver em casa ou no escritório fazendo algum serviço de selecionamento, você pode utilizar essa ferramenta também, ok? Agora, vamos começar realmente a parte técnica. A gente vai falar um pouquinho de todas as unidades, coisa bem simples. A minha ideia é fazer algo bem dinâmico, com 45 minutos a gente falar de todos os produtos, abrir aí de 15, 20, 25 minutos para a gente tirar dúvidas. A gente encerra num bom tempo e não cansa vocês. Sei que o dia hoje foi bem puxado e a gente está disponível aqui para esclarecer qualquer dúvida, tá bom? Muito obrigado, vamos começar. Bom, primeiro vou falar um pouquinho dos nossos números de vendas. Quando a gente fala de unidades condensadoras do produto, que engloba tanto a nossa linha azul, a nossa linha carenada, a nossa linha semi-hermética e a nossa Optimatril, que é aquela máquina maior com 3 compressores. Hoje a Danfoss detém desse mercado de unidades condensadoras para refrigeração de 68%. 68% desse mercado a Danfoss atende com seus produtos. Ou seja, já é um produto bem plantado em todo o território nacional, território mundial, né? E com peças de reposição, fácil acesso, a gente não mexe com o produto, não altera o produto sem fazer teste, sem ter disponibilidade daquele produto em todas as regiões, ok? Então esse é o tamanho do mercado da Danfoss. A gente tem todo esse mercado com a gente que a gente vem trabalhando muitos e muitos anos para manter ele e aumentar ele cada vez mais, certo? E quais são os produtos que a gente tem? Tem a nossa linha Optima, que é aquela aberta, a Slim Pack, que é a nossa carenada, a semi-hermética, que utiliza um compressor semi-hermético Bock alemão, e a Optimatril, que é para atender sistemas com múltiplas capacidades, sistemas maiores de refrigeração. Quando a gente fala do nosso portfólio de produto, a gente sai de uma unidade de 1,5 HP e vai até 25, 30 HPs, conforme as temperaturas de condensação e temperatura de evaporação também. Então a gente tem todas as nossas máquinas, e vocês estão vendo na tela de vocês a ferramenta de baixo GWP. E o que seria isso, esse low GWP? Esse é um compromisso mundial que a Danfoss fez para toda a sua linha de produtos, de unidades condensadoras, válvulas de expansão, válvulas GBC, de homologar os produtos para todos os fluidos refrigerantes que estão cada vez mais se atualizando e disponíveis no mercado. Ou seja, nossas unidades hoje já estão prontas para 448A, 449A, 454B, infinidade de fluidos refrigerantes que tem baixo GWP, que novamente é o potencial que aquele fluido tem de contribuir com o aquecimento global. Então, nossas máquinas estão prontas para os novos fluidos, que além de trazer esse benefício ao meio ambiente, também vai trazer mais eficiência ao seu sistema de refrigeração. Por isso, esse selo, em alguns slides, está presente, porque nossos equipamentos estão sendo testados diariamente, atualizados diariamente naquela ferramenta Cool Selector nos catálogos também, para atender novos fluidos refrigerantes, ok?
Bom, falar um pouquinho da nossa linha Optimo, pessoal, já é um produto que todo mundo conhece, muitas pessoas já instalaram e tem um bom feedback. O que a gente atualizou desse equipamento do ano passado para cá? A gente atualizou o motor elétrico, que a gente antes fornecia um motor elétrico muito bom, porém ele era muito barulhento e consumia uma energia elétrica muito alta. Agora colocamos um motor muito mais eficiente e todo o conjunto é mais leve. Então a gente tem a mesma eficiência de funcionamento, consumindo menos energia, além do nível de ruído, que a gente já teve a resposta dos clientes, que foi muito bem-vinda e melhorou bastante. Gostaria até que deixassem nos comentários se tem alguma ressalva, alguma dica, alguma sugestão, a gente depois vai ler com todo carinho e responder para vocês, tá bom? E tem o melhor custo-benefício, já vem de fábrica, com pressostato Danfoss, filtro Danfoss, visor Danfoss, e um ponto super importante, no tanque de líquido, onde recolhe todo o fluido refrigerante no sistema pump down, sistema de recolhimento, ou num próprio retrofit, alguma coisa que você esteja fazendo. Alguma coisa deu errado. Antes de estourar o tanque, como a gente já viu algumas vezes, eu já vi um tanque de se estourar, abre de fora a fora, tem a válvula de segurança, que abre o plug fusível, vaza o fluido, mas a pessoa não se machuca com perigo de morte, etc. Então, é uma segurança que a Danfoss faz e faz a inspeção dessas válvulas, etc. É uma diferença que a gente tem nesse equipamento. A gente recebeu um comentário do Danilo Malta, que falta espaço para instalação de separador de óleo e acumulador de sucção. Na máquina carenada, né? Realmente, a gente, quando projetou a máquina carenada, a gente pensou para seguir o que o mercado estava dizendo, né, do espaço. O pessoal colocava o separador acumulador fora do equipamento. Então, para as máquinas menores, realmente acontece isso. Para as maiores, o chassi maior das máquinas carenadas, né, o pessoal coloca uma chapa e coloca em cima, como sugestão. Mas, enfim, a gente seguiu o que o mercado já estava acostumado. Foi feito pesquisas e tudo mais, né, para ser dessa forma. Óbvio que para frente a gente pode atualizar o produto e deixar uma máquina muito mais de acordo com o que vocês precisam aí, tá ok? Mas nesse momento é dessa forma que a gente está fazendo e esse comentário será levado à frente. Muito obrigado, Danilo. Vou continuar então. O compressor, pessoal, das nossas máquinas, tanto da carenada, fechada, da máquina maior trio, são todos de alta confiabilidade e disponibilidade. A Danfoss não traz um produto um dia e traz do outro lugar. Todos os compressores e componentes são Danfoss. Então, não corre o risco de amanhã, depois, você ficar na mão. Ah, comprei um equipamento, instalei num lugar muito distante, agora não tem um compressor para repor. A Danfoss sempre vai ter essas peças de reposição à pronta entrega para vocês. Salvo alguma coisa muito fora do dia a dia, que aí pode realmente cair nessa coisa. Do contrário, está tudo aí disponível para vocês. Isso é pensando em vocês mesmo no dia a dia, né? Porque vocês fazem todo o trabalho de linha de frente, visita o cliente, olha, compra Danfoss, porque a máquina é muito boa, além disso tem peça. Aí daqui a 3 anos, exemplo, dá um probleminha, queima o compressor. Aí o cliente fica na mão que esse compressor não tem mais. No caso da Danfoss não acontece porque é a gente que produz o compressor, tá ok? Então, conforme eu falei para vocês, o novo conjunto de motoventilador com a caixa elétrica mais silencioso, a nova grade na cor preta também. A caixa elétrica a gente atualizou. Para as máquinas monofásicas, devido ao problema de alimentação elétrica do nosso país, a gente também colocou os capacitores de partida maior. E os equipamentos estão homologados para todos os novos fluidos refrigerantes. Não vou dizer todos, que cada dia é um novo fluido que está lançando, né? Mas se você entrar na ferramenta Curso Electro, lá tem toda a lista de fluidos que a nossa unidade condensadora pode trabalhar. Tá ok? E se precisar de algum outro fluido, ligue no nosso saque, manda e-mail para o nosso serviço de atendimento ao consumidor, que aqui a gente tem um time técnico para atender vocês e fazer simulação, se pode utilizar ou não. Tá bom? Ao final, vou passar o telefone e e-mail do time técnico, que vocês podem fazer contato também. Tá? Além do que, pessoal, nossas máquinas com microcanal, né? Muito menor a quantidade de fluido refrigerante e com uma boa troca térmica, muito mais eficiente com tuboleta. Eu vou deixar um capítulo à parte para a gente conversar sobre isso, porque sempre é tema que a gente gosta de explicar, né? Então, lá para o final eu entro nesse tema, tá bom? Bom, conforme eu falei para vocês, 80% dos componentes desses equipamentos são Danfoss, ou seja, o que fica para os nossos fornecedores é tubo de cobre, chaparia, alguma coisa que a Danfoss realmente compra de um fornecedor homologado, com todos os testes possíveis, e monta o equipamento, tá ok? Uma outra vantagem super importante, pessoal, eu que já tive um bom tempo no campo, são as válvulas Rotalock. Eu sei que muita gente fala, mas às vezes é bom, às vezes não é.
Mas quando você está no campo e precisa tirar um compressor, gente, a vantagem que tem uma válvula Rotolock, só quem já trocou um compressor sabe, né? A facilidade de fechar as válvulas, tirar o compressor, colocar o outro, fazer o vácuo ali, a desidratação rapidinho, né? E colocar o sistema para funcionar. Tá certo? Essa máquina aqui, por ser uma máquina muito consagrada, já atualizada, eu vou passar mais rapidinho para a gente dar tempo nas outras, tá? Bom, só tomar um golinho d'água aqui que secou a garganta, me dá licença. Quando a gente fala da unidade condensadora Slimpec, que é igual o nosso amigo falou, né? A gente tem aí 3 chassis de equipamento. No maior deles, você consegue colocar todos os componentes dentro do equipamento. Para as menores, infelizmente, não é possível realmente. Então, você pode optar por compressor Maneurope, ou você pode optar por compressor Scroll também. E como eu defino qual eu quero, né? Se eu tenho um equipamento que eu quero deixar o tempo, mas não tem necessidade de baixo nível de ruído, eu posso trabalhar muito bem com o compressor Maneurope. Ele tem suas vantagens de ser muito robusto, mas ele é menos eficiente energeticamente que o Scroll e ele é um pouco mais barulhento. Enquanto o Scroll ele é bem silencioso e ele é mais eficiente energeticamente. Entretanto, ele não aceita tanto desaforo quanto o Maneurope, né? Realmente o Maneurope aceita muito desaforo, condições extremas de funcionamento ele toca, né? Então você pode optar, olha, eu vou colocar minha máquina no açougue do lado de um apartamento. Então já não vai com o Maneurope, porque a gente sabe que o Maneurope é ruidoso. Já o compressor Scroll vai te atender muito bem com nível de ruído muito baixo. E se você precisar ainda de mais nível de ruído mais baixo ainda, é vendido um acessório à parte que é uma jaqueta acústica. Aí você abre a carenagem, coloca a jaqueta acústica, fica mais silencioso ainda. Fica muito mesmo o ruído do ventilador, né? Que é o barulho do vento batendo no microcanal. Que não é tão alto, mas o ruído é algo muito particular de cada pessoa, né? Tem o menor nível de ruído do mercado e por os equipamentos Scroll, pessoal, a máquina vai para o equipamento Maneurope, etc. A gente manda com todo o contator, parte de interligação elétrica completa, de primeira qualidade também. Para as máquinas Scroll, como a gente tem um problema de inversão da rotação do motor, né? Aqui é montado certinho e é testado, mas de repente lá na obra, por algum motivo, por exemplo, a Eletropaulo inverte as fases da tua alimentação elétrica lá. Se o compressor girar ao contrário, antes que isso aconteça, a gente fornece ele de falta e inversão de fase para o compressor não quebrar. Tá ok? Ah, cheguei na obra, instalei, depois de 2 dias o compressor está parado. Pode olhar lá, vai ter um LEDzinho vermelho piscando, indicando que realmente inverteu a fase. Basta inverter a fase de alimentação, o sistema vai voltar a funcionar. E também ela está pronta para trabalhar com novos fluidos refrigerantes. Toda aquela lista que a gente falou, ela também está homologada para trabalhar com esses fluidos refrigerantes novos. Quando a gente fala também da máquina Slimpec, a gente colocou uma imagem aí com o compressor Maneurope, né? 80% dos componentes que montam esse conjunto é Danfoss. Então, novamente, não corre o risco de você ficar na mão quando você precisar no futuro de uma reposição. Então, você tem isso a fácil acesso, num preço competitivo, e você pode atender o seu cliente no menor prazo possível. Não acontece da Danfoss um dia comprar, vou comprar o compressor de um fornecedor, outro de outro fornecedor. Se eu tenho algum problema, uma peça não encaixa com a outra, né? A Danfoss fornece o compressor certinho para aquele equipamento, tá? Isso com filtro, resistência no cárter para os modelos de baixa, o painel elétrico é completo. E uma boa novidade, pessoal, para as máquinas de baixa, antigamente o pessoal fazia furo na carenagem para fazer a interligação, né? Hoje, se você for nos distribuidores dos nossos produtos, basta pedir o equipamento para baixa temperatura que ele tem a interligação para o lado de fora do equipamento, onde basta desoldar essa peça, instalar o acumulador de sucção, separador de óleo, no conjuntinho à parte, sem precisar furar a carenagem, está tudo pronto para facilitar o seu dia a dia. Ok? Vamos seguindo então. Outro ponto importante, válvula do tanque de líquido também certificado, tem toda a segurança, o equipamento sai completo, testado de fábrica. Hoje eu estou aqui, inclusive, no laboratório da Danfoss, onde vocês estão vendo a nossa máquina comum, e aqui ao lado a nossa máquina inverter, que eu vou falar no futuro, ok? Temos alguma dúvida, Natália? Aqui, ó, do Aurélio para reforçar. Bom, o ponto importante que colocaram para eu relembrar vocês também, pessoal, as máquinas com HJZ, compressores MTZ, você pode trabalhar com R22, tá ok? Você pegou um sistema novinho, tá com R22 lá,
e é o que o sistema está trabalhando. Pode colocar sem medo nenhum, não vai ter problema no compressor. Ixi, mas eu tenho uma máquina antiga, aquela HJM com óleo mineral e o compressor queimou. Posso colocar um compressor MTZ? Depois de feita a limpeza do todo o sistema com flush, limpar 100% para esse óleo mineral não voltar para o compressor novo, você pode utilizar um compressor MTZ com R22, tá? Não vai ter necessidade de você fazer toda a troca para procurar um compressor MT, etc. O MTZ te atende muito bem. A única coisa que você tem que fazer é a limpeza do sistema, porque se o óleo mineral voltar em contato com o óleo novo, vai virar graxa, vai entupir os canais de lubrificação interna do compressor e você vai ter problema de lubrificação. Tá ok? Vamos seguir então, pessoal, que a gente tem bastante assunto para falar, né? E o tempo voa. Bom, e agora, pessoal, é o que a gente mais está falando. O que vai ser o futuro das unidades condensadoras e o que a Danfoss enxerga, é onde a gente já está presente, né? A gente veio lá em 2013 trabalhando com uma máquina comum, com um tubo-aleta. Em 2014, a gente iniciou nossa produção de equipamentos com microcanal. Hoje, são mais de 200 mil máquinas fabricadas com microcanal. Então, é uma tecnologia muito boa. Toda a indústria automotiva já migrou para o microcanal, tanto no radiador do carro quanto no condensador do ar-condicionado. E é tendência para o futuro, né? Além de ser muito mais leve, menor quantidade de fluido, tem muita resistência. Por isso que todo mundo está migrando para isso também. Em 2017, a gente lançou a nossa máquina carenada. E no ano passado e agora, pessoal, só para vocês terem uma ideia, a gente já tem máquinas inverters atendendo diversos mercados aí. Só que a gente está trabalhando com mercados específicos, não abriu ainda a compra para todo mundo. Por quê? Porque está em fase de teste de todos os fluidos refrigerantes. A gente tem essa máquina já homologada na Europa, com todos os certificados, etc. Só que aqui, clima tropical, fluidos refrigerantes diversos, a gente está colocando por projeto onde a gente acompanha toda a fase de teste. Seja essa máquina inverter com compressor scroll, ou seja com compressor pistão também, tem as duas famílias de produto, tá? E se você tem algum cliente que gosta de tecnologia, é disposto a investir em máquinas inverter, procure seu distribuidor, seu representante, a engenharia aqui de aplicação, que a gente vai começar o projeto com vocês, selecionar direitinho e colocar uma máquina inverter aí para trabalhar, tá ok? Não está aberto para vender assim como são os outros equipamentos no mercado, mas a máquina já está homologada aqui no Brasil, tá? Tanto de scroll quanto com compressor pistão. Aí fica a decisão do cliente, novamente. Compressor scroll tem suas vantagens, compressor pistão tem suas vantagens. Com o inverter, aí você tem uma gama de aplicações, funcionalidades que você pode fazer. Desde baixa, média até alta temperatura, você pode trabalhar com esses compressores. Certo? Novamente falando, o nosso etiquetinha do baixo GWP, low GWP, né? Que são todas as máquinas homologadas para os novos fluidos refrigerantes. Falando especificamente da máquina Plus Inverter, que é essa máquina que eu acabei de falar de vocês. Qual que é a vantagem de você ter uma máquina dessa? Você pode ter múltiplos evaporadores, porque você pode controlar a injeção de fluido em cada evaporador com válvula solenoide ou válvula de expansão eletrônica. Máxima eficiência energética, porque você vai pegar todos os pontos de trabalho e vai regular a injeção de fluido para aquela condição. Uma vez que um evaporador atingiu a temperatura, fechou o sistema, todo aquele fluido que eu estou mandando vai atender os outros ambientes. Então, você tem muito menos tempo de compressor trabalhando em alta velocidade. Você vai ter ali trabalhando sempre com uma velocidade mais reduzida, com muita eficiência energética e poupando energia também. O sistema se adapta à real carga térmica e ao também superaquecimento adaptativo, etc., que a gente vai fazer um evento específico desse produto, tá ok? E faça a instalação, pessoal. A máquina vem pronta. É tão fácil quanto instalar uma máquina azul ou uma máquina carenada. Chega lá, faz a ligação da interligação. A única diferença é que tem que programar um controladorzinho para indicar qual balcão faz o quê, interligar isso aí. Mas para vocês isso aí é fácil. É difícil para mim, mas para vocês que estão aí no dia a dia é super rápido, tá ok? Bom, é a primeira unidade condensadora inverter de refrigeração, isso no mundo, tá? Na América Latina da mesma forma. O compressor, ele tem a variação de 30 a 100 rotações por segundo. O driver e os controles são todos Danfoss. Tem 3 tamanhos e, novamente, atende a múltiplos fluidos refrigerantes. Desde o R404A,
R449, XP40, outros fluidos de outros fabricantes também, que agora não me vem na memória, ele já está homologado para esses fluidos, tá ok? E como é que você vai vender isso para o seu cliente, né? Porque nós somos técnicos e a gente tem que vender um produto e explicar para o cliente qual que é a vantagem de você pagar X para um produto e Y para o outro. Primeiro, maior controle de capacidade, porque você não é igual a um sistema convencional, onde o compressor começa a trabalhar, atinge a temperatura, para tudo. Abriu válvula, começa a trabalhar, aquele diferencial de temperatura fica pico e desce, pico e desce. Aqui a coisa é muito mais linear, né? Então isso te dá eficiência energética também. Isso te dá menos quebra de produto no seu supermercado, quando você tem ali, onde o set point de produto, a diferença entre a máxima e a mínima é muito grande. Você tem uma linearidade de produto, que com isso você vai garantir também que o seu produto, sorvete, enfim, frios, esteja mantido sempre uma temperatura muito próxima da ideal. Melhor eficiência energética, até 30% de compressor inverter para o fixo. E já temos casos, pessoal, isso é o que a fábrica nos manda, com teste, laboratório. Mas na prática, em alguns clientes, a gente já chegou a mais de 50% de eficiência energética. Então, o payback, a resposta, o resultado desse investimento vem muito rápido. Então, dá para convencer eles através disso. Menor carga de fluido refrigerante, uma máquina pequena, e você tem tranquilidade no pós-venda. Por quê? Você tem todo o apoio da Danfoss ali no seu projeto. Tanto nessa máquina quanto a máquina Trio, você tem todo um time de aplicação trabalhando perto de você. Não que nos outros não seja, que como os outros já têm muito tempo de mercado, os mecânicos aí já instalam aí com muita facilidade, né? E a gente sai ali de uma máquina de 1,7 kW até 9 kW, conforme o tamanho dos equipamentos e os fluidos refrigerantes, tá? Aqui na sua tela você pode ver alguns fluidos que a gente colocou aqui, mas é uma infinidade de fluidos refrigerantes que ela pode trabalhar. R407A, R407F, esse particularmente eu nunca trabalhei com eles, trabalhei muito com 449A, 404, mas esses novos aí também são muito bons, né? E aí estão as condições de funcionamento, rotação do compressor, etc. Vou seguindo aqui e lá mais para frente eu vou tirar alguma dúvida que se apresente, tá bom? E para maiores capacidades, o que a gente vai fazer se passou daquela capacidade de 9 kW, 10 kW que a gente estava falando? A primeira opção, pessoal, uma opção muito boa também, que são as nossas unidades semiherméticas. Tem muito mercado para semihermético ainda, é muito bom esse mercado, é um compressor muito bom que permite ali, em vez dos herméticos que você troca o compressor, aqui você pode fazer a manufatura do mesmo, né? Então você tem ali toda a facilidade com quem já trabalha com esses equipamentos. Qual que é a vantagem de você trabalhar com Danfoss? Primeiro que a gente retrabalhou todo o equipamento, né? A unidade condensadora de anos atrás é totalmente diferente do que é hoje. Além de ter um compressor Bock alemão de muita eficiência energética, que é tão bom ou melhor do que os compressores disponíveis no mercado atualmente. Então você vai ter um compressor muito bom, com uma disponibilidade de peças tremenda, porque a gente trabalhou todo o estoque de peças aqui na Danfoss e nossas empresas parceiras que fazem remanufatura também tem estoque de peças. A gente tem nossos parceiros que tem ali todo o enxoval de peças, placa de válvula, pistão, biela, jogo de junta disponível para atender seu cliente da melhor maneira possível, tá? Além do que, uma máquina dessa, se você compra Danfoss, você tem 1 ano de garantia com todo o suporte técnico, etc. Então, você falar para mim, olha, eu vou comprar um compressor desse, uma unidade dessa, eu vou ficar na mão se quebrar? Negativo. Ou no seu... O nosso cliente distribuidor aí que atende esse mercado é obrigado a já ter as peças e a gente tem aqui no estoque da Danfoss também, que a gente consegue mandar com facilidade para todo o Brasil. Tá certo? Bom, o equipamento foi todo retrabalhado, é o único equipamento do mercado que tem aquela mufla anti-vibração do lado do compressor, que isso evita que a vibração do compressor, que é um compressor que vibra na base, né, seja dissipado em toda a unidade condensadora, dando problema de vazamento, trinca de solda, etc. Isso é um cuidado que a Danfoss tem. E todo o conjunto de equipamento, de conjunto elétrico, conjunto de ventilador, é todo testado na Danfoss. Não sai nenhuma máquina aqui sem testar. Então você tem uma máquina de muita qualidade na sua mão, né, para você poder atender seu cliente da melhor maneira possível. Enfim, tem já seu mercado específico que já trabalha com a semihermética. Se você tiver alguma solicitação, algum orçamento, quer trabalhar com a gente, procure seu distribuidor que já te atende, que te indicou para a Salwebner, inclusive, que ele tem todo o suporte para te atender. E se qualquer dúvida que ele tenha, pode procurar eu, qualquer engenheiro de vendas da Danfoss, que estamos prontos para te atender também, ok?
na parte técnica. Se a gente não souber, a gente pergunta para quem sabe. E se precisar de algum apoio, estamos por aqui nesse produto também. Condensador microcanal também, compressor Bock aí, que eu já falei para vocês, todas as mangueiras de interligação. Enfim, acho que eu não esqueci de nada. Um ponto importante que eu ia me passando agora, pessoal, para a parte de gerenciamento de óleo dos compressores, é fornecido também o resultado de óleo Danfoss, tá? Para os maiores compressores. Ou seja, tive um problema de lubrificação. Teve qualquer problema ali no filtro do compressor, antes que o compressor quebre, o nosso pressostato de óleo vai lá, corta o compressor, protege a vida útil dele, você vai lá, faz a manutenção e volta a funcionar o compressor perfeitamente, tá? Costumo dizer que para quebrar um compressor Bock, um compressor semi-hermético, um maneurópio, tem que fazer muita força. Tem que fazer força para quebrar, porque é muito bom esses compressores realmente. Aqui, pessoal, na tela de vocês, eu coloquei um estudo para um cliente que eu fiz, porque ele estava com a opção de comprar ou uma unidade semi-hermética ou uma unidade hermética HGZ 125, onde as capacidades são próximas, as temperaturas de trabalho são a mesma, obviamente, né? Então, deu para fazer um ponto bem legal aqui. Então, selecionei a unidade, selecionei as capacidades próximas, capacidade total em quilowatts, o consumo de cada máquina e o COP, o coeficiente de performance de cada unidade. Coloquei as duas no mesmo horário de funcionamento e no mesmo tempo. A única dúvida aqui é esse valor de energia elétrica que o cliente me passou. Ah, considera esse valor aí, depois eu me viro qualquer coisa. Eu não quis contrariar e coloquei esse valor realmente. Você vê que em um ano, pessoal, a diferença de um equipamento para o outro, ela já se paga rapidamente. Em menos de um ano, inclusive, você já paga a diferença de você utilizar um equipamento semi-hermético ou um hermético. Os dois são muito bons e vão fazer o trabalho da mesma maneira. Só que você pode escolher entre uma tecnologia ou outra, conforme o seu cliente decidir aí, tá ok? E esse tipo de comparação aqui, a Danfoss tem um time técnico para fazer para vocês, procure seu pessoal que te atende aí, que a gente faz, tá bom? Se tiver alguma dúvida no final, a gente pode falar um pouquinho desse assunto também. Vou passando para frente, tá? A gente tem bastante dúvida, então eu já vou esclarecendo antes da gente falar da Optimatril, que aí a gente já fecha entre algumas coisas, tá bom? O Irenilson perguntou se... O Irenilson perguntou se podemos projetar as unidades carenadas de forma paralela, substituindo um rack de refrigeração. Olha, é muito complicado esse sistema paralelo. Primeiro, pela lubrificação, né? O mesmo óleo que você manda, no rack você tem todo um recurso para quando esse óleo retorna, separar para cada compressor, você tem boia de óleo em cada compressor. Então eles se equalizam no rack, num sistema maior, numa unidade trio. No sistema menor, esse tipo de aplicação você não ia conseguir balancear bem o sistema. Eu já vi isso e não funcionou bem. Então não é a mesma aplicação, não dá para fazer. Unidades condensadoras é melhor que você atenda sistema 1 para 1, tá? Ou você pode colocar uma unidade condensadora atendendo 3 câmaras se for a mesma temperatura no mesmo ambiente, obviamente, você entendeu? Desculpa, não câmaras, evaporadores, né? Se você colocar em 2 evaporadores, dependendo da capacidade, ou você vai não atender o ambiente ou você vai ciclar. Como eu já vi também algumas vezes que aconteceu, um cliente colocou uma unidade de 125, ou era 160, não, agora me falha a memória, e colocou 2 evaporadores, um em cada câmara. Quando um desligava, dava golpe de líquido no outro, porque o outro não tinha capacidade de resfriar todo aquele fluido refrigerante, de trocar a fase do fluido refrigerante, né? Então dava golpe no compressor. Mesmo com o separador, com tudo, ainda voltava um pouquinho para o compressor, e acabou quebrando o compressor por essa razão. Então, unidades condensadoras, é sempre bom você ter um sistema 1 para 1. A não ser uma Optimatril ou outras máquinas que têm separador de óleo, boia de injeção eletrônica e mais recursos para fazer esse sistema. Tá ok? A gente tem outra pergunta do Wilson. O compressor da unidade inverter é Danfoss? Minha net falhou aqui e não peguei essa informação. Então, os compressores inverter são todos Danfoss, toda a linha de unidades condensadoras, com exceção da semi-hermética, que usa um compressor Bock alemão, né, que é de um parceiro Danfoss, todos os outros compressores são Danfoss. Para a linha inverter, para a linha convencional, compressor Danfoss. Mais alguma questão? Tem sobre, na linha HJZ, sendo óleo poliéster, não haverá necessidade com R22?
miscibilidade. Se você misturar, sim, com 22 não tem problema. O único problema é de você misturar o óleo mineral com óleo poliéster. O fluido refrigerante poliéster não tem problema de ter miscibilidade com R22, tá? E serão disponibilizados controladores para o inverter? Sim, o equipamento já sai de fábrica completo, né? Você vai comprar a unidade condensadora, já vai estar com o inversor próprio e o controlador do sistema. Inclusive, pessoal, estou aqui no laboratório, a máquina está aqui. Nesse momento, a gente não está tendo nossos cursos de refrigeração básica, refrigeração avançada, etc. Mas assim que resolver essa situação da pandemia aqui no nosso país, a gente vai retomar os cursos também de refrigeração básica, válvulas de expansão eletrônica, unidades condensadoras inverter, balanceamento de sistema de refrigeração. Aguardem, fiquem atentos nas nossas redes sociais, porque vai ter uma infinidade de cursos aí para vocês, tá ok? E recomendação minha, venham, pessoal, as portas vão estar sempre abertas para vocês da Danfoss e a gente quer vocês aqui. Para o futuro, a gente espera que essas máquinas inverter realmente tomem uma grande parcela do mercado e quem já tiver esse conhecimento, esse know-how sobre esse equipamento, com certeza vai sair na frente dos concorrentes. Da mesma forma, as válvulas de expansão eletrônica já é realidade hoje no nosso mercado, né? Quem ainda não teve a oportunidade de trabalhar ou às vezes tem alguma dúvida, fiquem atentos, vai ter curso aqui sobre válvulas de expansão eletrônica, como parametrizar, como instalar, quais as diferenças, dá até para fazer estudos de eficiência energética no nosso laboratório, e o laboratório foi todo reformulado no ano retrasado, com todo o sistema com que há de mais moderno da Danfoss no mercado de refrigeração. Como somos pioneiros na maioria das coisas, então você vai estar bem atualizado no que vem do sistema de refrigeração, parte de controles também, ok? Mais alguma dúvida, Natália? Bom, vou retomar aqui então a apresentação, para o final a gente pega de novo, tá? Bom, vou falar um pouquinho da nossa linha Optimatril, pessoal, que é essa unidade que vocês estão vendo na tela de vocês. E o que é a unidade Optimatril? É uma unidade condensadora com 3 compressores, por isso chama Tril. A gente é bem criativo com o nome, então o nome dela é Optimatril. E esses 3 compressores, voltando ao assunto anterior, já vêm equipados de fábrica com boia eletrônica de nível de gestão de óleo, ou seja, se faltar óleo para algum sistema, a própria boia vai repondo, e se não tiver óleo, ela corta o compressor antes que quebre por falta de lubrificação. Separador de óleo, acumulador de sucção, acumulador de líquido também, a máquina sai completa. E ela é para ser instalado ao tempo, tá? Você não precisa disponibilizar uma área do supermercado para você fazer esse tipo de coisa. Eficiência energética, baixo nível de ruído, a manutenção é bem simples e para ser instalado ao tempo também. Já comprovamos, pessoal, que a gente já tem mais de 100 máquinas dessas instaladas desde que lançamos, 30% de economia de energia em cargas parciais. Isso a gente compara com nossas unidades instaladas no cliente, tá? Dessas obras a gente fez um retrofit, tirou ali 8 máquinas antigas, HJM, HGM, etc. Fizemos uma nova linha de refrigeração e colocamos os equipamentos para funcionar. Nesse caso era uma Tril para baixa e uma para média. E a gente tem uma eficiência energética muito boa nesse sistema, onde o cliente ficou satisfeito com a instalação, inclusive montou outro mercado com unidades também. Certo? E o que vem a ser esse equipamento? Conforme falei para vocês, são 3 compressores para média ou para baixa, conforme a aplicação e a temperatura, né? Todo mundo tem o costume de falar, pô, mas a minha câmera, eu tenho só uma câmera menos 20, posso pôr uma de média? Pode, não tem problema. O que você não pode fazer é colocar uma linha de 5 positivo, balcão de verdura, de evaporação, né? E uma linha de menos 30. A máquina trabalha muito desbalanceada. É melhor que você trabalhe uma máquina para a linha de média e outra coisa para a linha de baixa. Por quê? Porque a máquina inteira vai trabalhar em função daquela linha de baixa. Então a pressão de sucção fica muito baixa e para as outras linhas você pode ter problemas, tá? E queimando o produto, etc. No caso das verduras, queima a verdura. Em frios você vai ter problema de congelar a saída do evaporador alguns produtos. Na carne, você pretejar a carne, etc. Então isso você tem que ter cuidado na hora de fazer o selecionamento desses equipamentos, tá? Então, você utiliza o compressor de microcanal, a menor quantidade de fluido, também utilizado para 404, que é o mais comum, mas para uma infinidade de fluidos novos, você pode utilizar esse equipamento, tá? Na tela de vocês agora, vocês estão vendo o que é o meu sistema, que eu falei para vocês.
Então, cada compressor tem sua válvula de serviço, válvula de retenção, as boias eletrônicas de nível, o separador de óleo, sobe para os condensadores, são 4 ventiladores dos condensadores, para você ter um bom controle de condensação, pressão de condensação que é bem importante também, o tanque de líquido, o filtro, o visor e a saída para o sistema. O que você vai ter que fazer? Puxar as linhas de refrigeração para cada evaporador, instalar a solenoide, a válvula de expansão, fazer o vácuo e colocar o sistema para funcionar. Então, você tem todo o seu sistema controlado e com toda a garantia de fabricação Danfoss para um sistema maior. E por que foi criado esse equipamento, né? Porque existia um gap muito grande entre unidades condensadoras e racks de refrigeração. E supermercados de pequeno, médio porte, muitas das vezes ficava perdido. Ou instalava 20 máquinas, ou instalava um rack que ficava muito grande. E aí não tinha nem espaço para pôr um rack desse, né? Hoje, com essa unidade, você encaixa ali bem direitinho no que você precisa no seu dia a dia. Com a facilidade de testes da Danfoss, né? Quando você compra uma máquina dessa e instala, o seu distribuidor liga para a gente e a Danfoss manda um engenheiro de aplicação acompanhar o startup nas primeiras máquinas. Então, você tem toda a confiabilidade de falar para o teu cliente, olha, eu vou te vender essa máquina, eu vou instalar, e quem vai me suportar é a engenharia da Danfoss. Então, vai funcionar muito bem, não vamos ter dor de cabeça. Tá ok? Então, essa é a facilidade de você ter uma máquina Optimatril. Ah, mas eu vou em toda a obra? Negativo. A gente vai nas primeiras até pegar ali o caminho de como instalar, dar algumas dicas, aprender com vocês também, que vocês são muito bons no dia a dia, coisa que a gente aqui no escritório às vezes tem que aprender mesmo, né? Então a gente troca essa experiência, dá alguns toques, recebe outros feedbacks e tem uma máquina muito boa para atender vocês. Novamente, a máquina também, tirando alguma outra peça que não é Danfoss, compressor, microcanal, alguns tanques, é tudo Danfoss, pressostatos, né? O que não é da Danfoss é o motor do ventilador, que é de um parceiro nosso, Zilabeg, que é muito forte, muito bom. Chaparia, que essa parte a gente compra de outro parceiro. Algum separador de óleo que é da SK, que é parceiro nosso também, a gente vende, representa, que é alemão, de boa qualidade, e alguma outra coisa que ali a gente não fabrique realmente, mas de resto, o esqueleto da máquina, a alma da máquina é Danfoss, compressores, etc. Tá? Então você tem toda a disponibilidade de peças onde você precisar. Para as máquinas de baixa, a gente manda com resistência de cárter, para não ter problema de depósito de líquido quando tiver muito frio ou parada de máquina. Jaqueta acústica, se você quiser, você pode ir com esse opcional no equipamento, ou seja, vou colocar do lado novamente. O cliente abriu um mini mercado e vai pôr essa máquina na laje. Precisa de baixo nível de ruído? Manda com a jaqueta acústica, manda a máquina certinha, já regulada, para você fazer a instalação. Certo? Então, não tenham medo de sistemas maiores. A gente tem equipamento para atender vocês também. Óbvio que não dá para fazer muitas coisas, mas você pode colocar 3, 4, 5, 10 Optimatril, dependendo do tamanho do equipamento, da instalação que você tem. Tá? Novamente, procure seu distribuidor. Muitos dos nossos clientes já têm estoque de equipamentos. Se não tiver, nos procure. A gente tem muitos equipamentos à pronta entrega. Então, tá fácil de atender vocês. Como eu falei para vocês, é uma máquina com muita confiabilidade. Você tem aí modulação de capacidade com menos tubos e soldas. Você passa um linhão de líquido, um de sucção. Você pode atender uma câmara de -5, outra de -15, balcão de 0, balcão de 4 positivo, num único equipamento. Então você não precisa fazer, sei lá, 6, 7 linhas, fazer quadro elétrico para instalar esse equipamento. Você alimenta ele, o quadro elétrico está completo no equipamento, faz toda a instalação, desidratação, vácuo do sistema, pode colocar para funcionar carga de fluido, etc. E o que funciona? Por que funciona tão bem uma máquina com 3 compressores? Onde está o ganho de eficiência energética? Está na modulação de capacidade, porque quando você instala ela e faz o startup do equipamento, realmente vai entrar os 3 compressores, vai trabalhar bastante tempo para gelar todas as câmaras, todos os balcões e atingir a temperatura de trabalho. Uma vez que você já atingiu a temperatura de trabalho, o sistema está trabalhando, 1 ou 2 compressores vão dar conta do recado. Você vai ter um compressor entrando assim, em horários de muito calor, em pico de abertura e fechamento de porta de balcão, ou abastecimento de câmara. Então você tem muitas horas, 2 compressores funcionando e modulando. Quando o sistema pensa em trabalhar, como numa máquina individual, que vai começar a fazer o trabalho, tem toda aquela inércia térmica para começar a fazer o trabalho de refrigeração, uma máquina dessa com 3 compressores já tem algum compressor funcionando, dando condição de temperatura e pressão para a máquina atingir temperatura muito mais rápida. E é disso que vem. E como a gente acredita em números, né, e gosta de ver números e acredita nisso, foi essa comparação que eu fiz para um cliente.
onde ele queria comprar meia dúzia de HJZ 160, e a gente estava convencendo ele, conversando, mostrando as vantagens de uma ou outra, né? Porque para todos os casos é muito bom para a Danfoss, tanto vender máquina aberta, quanto uma trio, quanto uma carenada, é tudo Danfoss, e a gente trata com o mesmo carinho. Então colocamos a capacidade de cada um, o consumo unitário de cada máquina, o COP de cada equipamento, as horas de funcionamento, o custo do quilowatt que o cliente me disse novamente, e a gente vê que por mês a economia é de R$ 9.400 por mês. Isso no ano dava quase R$ 113 mil. Então a diferença de comprar um equipamento ou outro, em menos de um ano você pagava isso. Muitas das vezes vale a pena fazer esse teste. Se o cliente está com esse dinheiro para fazer o investimento e sabe que vai ter o retorno, vai com o produto. Ah, o cliente está começando, não pode fazer esse investimento agora, vá com outro produto. Vai gelar da mesma forma, enfim, não com toda a eficiência que é possível, mas vai gelar da mesma forma. Aqui onde eu mostrei para vocês é uma instalação que a gente fez no supermercado, onde eu acompanhei essa startup também. O tamanho do equipamento, isso aí, enfim, a gente pode falar é importante, mas veja, o maior equipamento nosso tem 2 metros por 1,40 por 1,40 de altura, né? 1,50 por 1,40 e pesa 485 quilos. Qualquer marquise, qualquer laje, qualquer lugar você consegue colocar esse equipamento sem maiores problemas. Aqui, algumas obras que a gente fez. Eu aqui no meio, fazer startup, estava um frio danado nesse dia, é no sul essa obra. Aqui é um conjunto de equipamentos onde a gente tem congelados e resfriados no mesmo supermercado, e onde a gente instalou alguns equipamentos e acompanhou a startup também. A gente tem essa máquina em todo o Brasil, no México, na América Latina, e todas trabalhando muito bem. E a primeira que a gente instalou foi no ano de 2016, em Goiás, no calor que só vendo. Com uns parceiros nossos aí, muito bacana. Não vou falar o nome para não dar ciúmes nos outros, tá? Vamos seguir em frente aqui. Aqui um gráfico de onde a gente vendeu esses equipamentos, né? Como que está a venda da Optimatril. Só para vocês terem uma ideia, nós lançamos oficialmente na fevereiro de 2017. Aí lançamos de 17 para 18 com máquina nova, o crescimento foi de 140%. Ou seja, dobramos e mais um pouco de máquina ainda. De 2018 para 2019 caiu um pouquinho desse valor de 2018, que foi extraordinário. E de 2019 para 2020 tivemos um crescimento de 40% na venda desse equipamento. Então está vindo uma crescente muito grande, conforme a gente pode ver nesse gráfico. E tivemos diversos casos de sucesso em indústrias farmacêuticas, supermercados, economia de energia superior a 40%. E em projetos novos, só para que vocês saibam, com os nossos parceiros, até indústrias de vacina que teve nesses anos aqui, no ano passado e nesse, a gente forneceu o nosso equipamento e está tocando desde esse tempo, em diversos regimes de temperatura, de trabalho, e está atendendo muito bem, não tivemos caso de garantia e nem nada, tá? Então, pessoal, é mais uma opção para vocês aí, tiverem a curiosidade, tiverem a demanda, procure seu distribuidor local. Se ele não tiver condição de suportá-los, que eu tenho certeza que tem, ou às vezes quer trabalhar junto com a gente, estamos aqui à disposição, tá ok? Agora, conforme eu falei para vocês, chega a hora da gente falar um pouquinho sobre o microcanal. A gente já está há 50 minutos falando aí, então vou ser bem rapidinho aqui, tá? Pessoal, nós temos mais de 200 mil máquinas instaladas no mundo, né, com microcanal, não só na América Latina, mas também em toda a Europa e etc. E por que o mercado decidiu trabalhar com microcanal? Por que a indústria, tanto automotiva, a Danfoss, as indústrias de ponta, trocaram o tubaleta, cobre, alumínio por alumínio microcanal? Primeiro pelo tempo, pelo peso. O peso do microcanal ele é 68% mais leve do que as outras tecnologias. E ele é 35% menor. Então você tem um equipamento menor, mais leve, com mais eficiência. Porque você coloca menos fluido e troca a mesma quantidade de calor. Por isso que o pessoal trabalha com microcanal. Por que ainda existe uma barreira no alumínio? Porque no mercado de ar-condicionado trouxeram no passado tubaleta de alumínio. E sem tratamento, sem nenhum tipo de liga, era alumínio, colocaram lá em algumas regiões litorâneas. O que aconteceu? A maresia acabou consumindo. Então, esse mercado do ar-condicionado se estendeu para nosso mercado de refrigeração e ninguém tinha confiança no microcanal de alumínio.
O nosso microcanal, pessoal, atende as normas mais específicas de corrosão, etc. Ele não é puro alumínio, é alumínio mais zinco, é uma liga que é composta para poder trabalhar nos ambientes mais difíceis, mais severos, com maresia, etc. Quando a gente fala, antigamente, a norma exigia 500 horas no teste salt spray dessa peça. O nosso microcanal, mundialmente, suporta 1000 horas de teste de salt spray. É bem simples, pessoal. O nome é bonitinho, mas é uma peça, fica lá numa solução salínica de sal mesmo, spray de sal. Tem que suportar 1000 horas naquela alta concentração para passar nos testes e fornecer esse microcanal mundialmente. Então, era 500, a Danfoss pediu 1000 horas para a fábrica Danfoss fazer para suportar isso. Isso dá 5 anos, pessoal, de frente para a praia, sem dar nenhum ponto de oxidação. Então, seguindo isso e tendo toda a tecnologia e conhecimento, a Danfoss aumentou para todo o seu microcanal 2 anos de garantia de todos os microcanais. Ou seja, comprei um equipamento hoje, fui lá e instalei na praia, em Santos. Qualquer problema de oxidação, até 2023, eu tenho garantia. Basta eu tirar essa peça, levar até um distribuidor Danfoss, ele vai dar essa peça para mim, a gente vai mandar para teste, a gente vai fazer o teste e falar, olha, teve problema disso, 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 e vamos resolver o que está acontecendo com esse microcanal. Se foi lavado com solupan, limpa-baú, etc., a gente vai pegar no teste também. Se qualquer outro tipo de problema, a gente vai lá e vai atender teu cliente da melhor maneira possível. Agora vem a nossa parte também, né? No começo, pessoal, quando a gente montou essas máquinas lá atrás, a gente colocava a nossa chapa de aço e o alumínio em cima. Dá um problema chamado corrosão galvânica, o efeito pilha. Então, a base se consumia e subia para o microcanal, dava vazamento. Já corrigimos isso já tem muito tempo. Então, a gente colocou uma junta de borracha bem espaçada, um gasket que separa, não tem contato, não tem transferência de elétrons entre um material e outro. E desde esse tempo, a gente está dando 2 anos de garantia. Então, você está com o cliente lá, está com ponto de oxidação, entre em contato com o nosso saque, nosso time de aplicação vai lá, visita a obra, olha o que está acontecendo e dá uma solução para vocês. E se preciso for, dá a peça para vocês trocarem e analisa o que está acontecendo. Tá certo? Então, pessoal, o volume interno chega a ter 70% menor que tuboleta, 30% é a carga de fluido refrigerante a menos do que um tuboleta, e a resistência à corrosão galvânica é muito maior do que um cobre com alumínio. É que o cobre come toda a serpentina e a tubulação fica lá, sem nenhuma eficiência a mais, né? Mas é isso que a Danfoss tem para vocês como confiabilidade, e por isso ela deu 2 anos de garantia desde outubro de 2018. Certo? E aqui eu coloquei uma foto para vocês da praia, que era onde eu queria estar uma hora dessa, se tivesse calor. E os 2 anos de garantia, 24 meses de garantia, mediante a análise, desde outubro de 2018, tá? Para toda a nossa linha de unidades condensadoras. Alguma dúvida até aqui, Natália? Agora é a hora, hein, pessoal? Temos algumas perguntas aqui, inclusive se as tubulações são fabricadas em cobre ou aço carbono. Tubulação das unidades condensadoras, cobre e os microcanais em alumínio. Aço carbono para a linha industrial, né? Aí a gente tem uma outra válvula, outro tipo de coisas que usa outro material. Ok? Linha de amônia. Sobre a Optimatril, qual é o conceito de carga parcial e o conceito de um compressor aplicado e inversor, por exemplo? Acho que É que ficou assim, né? complicado. Como é que você tem um controle? A Optimatril foi pensada para você colocar no mercado onde você instala no mercado em lugar de difícil acesso, onde a pessoa que vai fazer a manutenção dela não é aquela pessoa que é um eletricista que muitas das vezes atende o equipamento. Então ela é pensada, inclusive de fábrica, ela sai acionada por pressostato. Então você tem um controle de 30, 66 e 100% da carga, com a modulação dos compressores. No inverter, que é uma máquina bem menor, você tem um controle ali de 20 a 100% da carga, né? Então você tem mais precisão para você ter eficiência energética. Isso se resume num consumo até menor de você comparar uma tecnologia ou outra. Mas no sistema maior, onde você tem ali 3 compressores, essa é a modulação que você tem. Numa máquina inverter, a modulação é muito mais abrangente. Se eu não respondi suficientemente, escreve aqui que eu tento explicar de outra forma, tá bom?
A Optimatril, os 3 compressores são inverter? Na Optimatril, os 3 compressores são fixos, eles trabalham com controle de pressão, de sucção, e vai chamando conforme a necessidade de carga. A Optimatril tem revisão de troca de óleo? Então, pessoal, esse é um tema super importante, revisão de troca de óleo. Como é que funciona isso, né? Sistema de refrigeração, um sistema menor, um sistema fechado, um sistema da nossa casa, a gente não faz análise de óleo nem nada. Já o sistema maior de um supermercado, por que que existe, né, a revisão e troca de óleo? Porque existe muita interferência, é muito mecânico que às vezes mexe, é muita interferência porque estoura uma tubulação, tem que fazer sistema, não faz vácuo, às vezes não faz. Então, é recomendado que uma vez por ano você tire o óleo do sistema um pouquinho, põe no potinho, manda para um laboratório de análise. Ele vai olhar o óleo e falar para você, ó, tem umidade, tem acidez, tem isso, tem aquilo. É recomendado a troca do óleo. Para outros sistemas, ele vai olhar o óleo e falar, não, o óleo está bom, não precisa trocar nesse momento, porque está muito bom o óleo. Mas isso é feito conforme análise. É só você pensar mesmo na geladeira da casa da nossa avó, né, que está lá há tantos anos e está funcionando. Na minha casa, minha geladeira está trabalhando bem uns 10 anos e está lá, você entendeu? Agora, no sistema de refrigeração que tem muita interferência, muita queima, muita coisa, aí vale a pena você tirar o óleo ali, depende, não sei qual é o teu contrato de manutenção preventiva, mas a cada 6 meses ou um ano, vai lá na Optimatril ou no Hack, tira um pouco do óleo, leva para uma análise, eles vão olhar se o óleo está bom e vai te falar se é necessário trocar ou não. Aqui em São Paulo tem algumas empresas, enfim, se você digitar ali no Google, você vai ver muitas empresas que fazem análise de óleo de refrigeração, ok? A Optimatril trabalha com fluxo variável de fluido refrigerante? Sim, o fluxo é variável de fluido refrigerante, mas é conforme a entrada e saída dos compressores. A gente tem também alguns depoimentos aqui. O Danilo enviou para a gente que teve o privilégio de já ter instalado 2 unidades, com todo o respaldo do engenheiro Alex. E o cliente está totalmente contente. Equipamento instalado no litoral de São Paulo. Pessoal, eu sei desse caso aí. Obrigado, Alex, obrigado, Danilo. Inclusive, fui eu que fui nessa obra, viu? Em Santo André. Não foi, em São Bernardo, desculpa, não é só o Alex, não. Bote meu nome aqui, senão a gente vai brigar e eu não vou mais para tuas obras. Tô brincando, gente. Bom, eu vou pôr um pouquinho para frente para a gente fazer um outro sorteio, e aí a gente fica um tempinho aí esclarecendo dúvidas. Eu vou estar aqui disponível e vamos que vamos. Prazo de garantia das unidades, pessoal, que é o último tema, tá? Para compressores das unidades condensadoras, 12 meses, componentes, 12 meses mediante análise, e um microcanal, 24 meses de garantia mediante análise, tá ok? Não é que a gente vai tirar uma peça e te dar outra, a gente vai olhar o que está acontecendo e te fornecer a peça conforme a necessidade do teu cliente, tá bom? Bom, observações importantes, pessoal. Por que a Danfoss a gente trabalha sempre dessa mesma forma e a gente prima por alguns pontos, né? Primeiro, a Danfoss não faz venda direta ao seu cliente final. Não é uma empresa que você vai lá, faz todo o trabalho, de repente eu descubro o negócio, vai lá um engenheiro e vende direto. Isso na Danfoss não acontece, tá? Já é um dos valores. A Danfoss vende através dos seus parceiros distribuidores e os fabricantes que compram da gente e põem nos produtos deles. Nossa disponibilidade de produtos é em todo o mundo, então não acontece de você comprar uma máquina hoje, amanhã muda o compressor e você fica na mão. Os produtos são de alta tecnologia e de excelente qualidade, tanto que qualquer tipo de problema, a gente tem uma infinidade. Para vocês terem uma ideia, a gente tem laboratório no Brasil, América Latina e Mundial, que fica na Dinamarca também, conforme o seu centro de inspeção. Se o compressor é francês, vai para a França, se é chinês, vai para a China, se é para outro lugar, vai para aquele lugar onde foi fabricado. Então, é feita uma primeira análise aqui no Brasil. Se o problema for simples e a gente conseguir responder satisfatoriamente, é enviado um laudo. Caso a gente não tenha a resposta clara do que é o problema, a gente manda para os nossos centros de inspeção. Então, vocês nunca vão ficar na mão e nunca vão ficar com uma resposta dúbia, né? Alguma coisa em dúvida. Se a gente não tem capacidade de responder, precisa de alguém que saiba mais do produto, a gente não tem problema nenhum de enviar para os nossos centros de inspeção mundial, tá ok? Pessoal, nosso time técnico tem grande conhecimento, são engenheiros, são técnicos que já trabalham há muito tempo. Vocês podem acioná-los através do telefone 0800 8787 847 ou do e-mail saque.brasil@danfoss.com. Eles vão tirar todas as suas dúvidas, tem níveis que eles podem acionar. Se eles não responderem de prontidão, tem um time por trás que pode ajudá-los também a tirar essa dúvida, até chegar no desenvolvedor do produto. Eu tenho dúvida num controlador específico.
Se a gente aqui no Brasil não consegue responder, a gente manda para quem desenvolveu o programa lá na Dinamarca, na Itália, onde ele estiver, para a gente dar uma resposta satisfatória para vocês, tá bom? E a gente tem um time aqui, que é chefiado pelo Eduardo Drigo, que também entende muito bem de refrigeração, de controles também, pode apoiá-los no que for necessário. Nossos preços são competitivos e somos acessíveis em todos os níveis hierárquicos. O que quer dizer isso? Você pode falar comigo, que sou orelha aqui, trabalhando todo dia, você pode falar com o meu chefe e pode falar com o nosso diretor, se você tiver algum problema, tá? Em todos esses pontos, nós estamos cada vez mais próximos dos clientes, tá ok? Então, eu acho que isso aí são diferenciais. Acho que o principal mesmo é a gente não fazer venda direta, né? No meu caso, eu acho muito bom, porque eu não sou seu concorrente, sou seu parceiro. Mas todos esses pontos aí são coisas positivas para a gente estar cada vez mais próximo dos nossos clientes e parceiros. Que não são clientes, né? São parceiros que a gente tem amizade pessoal, a gente toma café junto e está sempre junto aí fazendo negócio, tá bom? E o grande recado, pessoal, que eu estou falando desde o começo e acho que ficou para vocês, é que nós estamos prontos para os novos fluidos refrigerantes. 404 e R22 já estão migrando para outros fluidos. Nós estamos prontos com nossos produtos. E vocês já estão a fim de trocar de produtos? Já estão instalando? Deixe seus depoimentos que a gente vai conversar aqui junto, tá ok? Gostaria de agradecer imensamente a presença de cada um que dedicou seu tempo a ouvir o que a Danfoss tem a dizer, o que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Espero ver todos um dia vocês em Febrava, em obras, etc. E a gente vai conversar e dar risada da mesma forma, tá bom? Natália, obrigado pelo apoio. Pessoal, muito boa noite e fiquem todos com Deus. Um grande abraço.